Olá, tudo bem com você? E aí, como que você passou o final de semana? Foi tudo bem? Você refletiu sobre o nosso último tema do canal? Espero que sim. Bom, quem será salvo? Será que a gente consegue saber, somente olhando para as pessoas, quem estará salvo, quem estará perdido na volta de Jesus? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre esse tema? Por que é importante a gente abordar esse tema? Veja, na nossa vida, a gente cria alguns padrões que nos dizem, que nos apontam para alguns estereótipos. Você provavelmente já viu alguém falando, ou até mesmo você já pensou, aquela pessoa tem cara de metida, aquela pessoa tem cara de chata, então eu não vou conversar com ela, eu não vou me aproximar dela. A gente tem aquela frase também, né? Eu vou usar óculos para ficar mais intelectual. Às vezes a pessoa não tem nenhum problema, né, na visão, mas ela quer usar óculos para passar essa imagem de que é intelectual. E será que todo mundo que usa óculos de fato é inteligente? Não, né? Percebo que muitas vezes a gente olhar somente para os estereótipos pode ser prejudicial, né? Para nossa, porque a gente acredita que aquela pessoa é. E o que o estereótipo tem a ver com salvação? Para a gente poder entender um pouquinho o tema do nosso vídeo de hoje, eu convido você a abrir a Bíblia lá no livro de João, no capítulo 1. E qual que é o contexto da história que a gente vai estudar hoje? Lá no versículo 43, diz que Jesus estava indo a caminho para Galileia. E ele encontra Felipe. E aqui não mostra uma conversa detalhada sobre o que Jesus e Felipe conversaram. Mas o fato é que Jesus pede para que Felipe o siga. E a conversa se encerra aqui. E lá no versículo 45, eu quero que você abra a Bíblia e leia comigo, porque quando a gente lê a palavra de Deus, ela tem mais efeito na nossa mente, para a gente analisar. E lá no versículo 45 diz assim: Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Felipe: Vem e vê. Olha só, será que, olhando essa frase aqui, né, analisando esse versículo, Natanael também usou de um estereótipo, não é? Será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Sabe, queridos, quando havia a promessa de um Messias que viria à Terra, as pessoas imaginavam que Jesus viria em um berço esplêndido, que Jesus não conversaria com pecadores, ele não se sentaria à mesa de pessoas que tivessem algum problema, algum delito. E desde o nascimento de Jesus, ele quebra esses estereótipos. Jesus nasce em um local pobre. A família de Jesus também era muito humilde. Jesus era ali carpinteiro. Então veja, Isaías mesmo diz que nele não havia beleza alguma. E desde o nascimento de Jesus ele quebra esses padrões, esses estereótipos do que seria o ideal para um salvador do mundo. Mas mesmo assim, Natanael usou de um preconceito, de um estereótipo. Poderia de Nazaré vir o salvador do mundo? E aí eu trago uma reflexão para você pensar. Se nós estivéssemos naquele tempo, como que nós aguardaríamos Jesus? Será que de fato o questionamento de Natanael não seria o nosso? Será que Jesus poderia vir de uma cidade pequena? Será que o Salvador do mundo não tinha que ser bem apresentado? Não deveria ser rico? Se fosse no nosso tempo e a gente visse Jesus morando debaixo da ponte, será que a gente ia ter fé em Jesus? Interessante que muitas vezes, queridos, a gente olha para as histórias do passado da Bíblia e a gente fala assim, nossa, mas como esse povo era difícil. Mas será que nós não teríamos os mesmos comportamentos?
Então, veja, Natanael pensou, como que pode o Salvador do mundo vir lá de Nazaré? E muitas vezes, assim como Natanael, isso acontece conosco. Nós olhamos para algumas pessoas e não vemos nada de bom nelas. E aí nós as sentenciamos. Nós dizemos assim, olha, aquela pessoa é de uma família difícil, então aquela pessoa vai ser difícil. E sabe, queridos, às vezes isso pode acontecer, isso pode ser verdade. Mas lembre-se que nós olharmos somente para o estereótipo, somente para aquilo que é exterior, pode ser prejudicial. E aí nós deixamos de conversar com pessoas, de conhecer pessoas novas, porque nós estamos olhando somente para a casca, somente para o que está sendo mostrado ali, que é o exterior. Talvez nós usamos até aquela frase, essa pessoa só nascendo de novo. Mas é exatamente isso o que o cristianismo pede, que a gente nasça de novo. E nascer de novo é produzir os frutos do Espírito, é ter uma mudança de vida. E o que é os frutos do Espírito? Paz, longanimidade, alegria, mansidão, domínio próprio. Mas e quando a gente não vê essas coisas nas pessoas? Quando a gente olha para elas e não vê longanimidade, quando a gente não vê paz, não vê mansidão, não vê os frutos do Espírito, o que a gente faz? A gente deve sentenciar essas pessoas, a gente deve se afastar dessas pessoas? Bem, semana passada a gente estudou sobre o sofrimento e a gente leu a história de Paulo. Eu dei o exemplo aqui da história de Paulo, né? E hoje eu queria que a gente voltasse na história de Paulo para a gente aprender um pouquinho sobre outro viés. Bem, lá no livro de Atos, no capítulo 9, vem falar um pouquinho sobre a conversão de Paulo, que até então era Saulo. Depois que Paulo ele tem um encontro com Deus e ele fica cego por um tempo, Deus pede que Ananias vá até a casa de Judas. Paulo estava ali na casa de Judas. E Ananias, conforme Deus vai descrevendo quem Ananias encontraria na casa de Judas, Ananias diz assim, Deus, mas o senhor está chamando Saulo, que até então o nome de Paulo não havia sido alterado. E Ananias diz assim, mas o senhor está chamando Saulo? Aquele homem que matava, que perseguia os cristãos, é esse aí que o senhor está chamando? E aí lá no capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 15, diz assim, olha o que Deus ele responde para Ananias. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só que coisa linda, né, queridos, quando a gente lê essa passagem. Deus, ele fala assim para Ananias, vai lá, porque ele vai ser útil para mim. E sabe o que aconteceu aqui, queridos? Deus, ele estava olhando para o coração de Saulo. Deus estava olhando para o coração de Paulo. Deus, ele via o que Saulo ou Paulo tinha de melhor. Você já chegou a pensar por que Deus ele usa Raabe, a prostituta, para ajudar os espias a olhar a terra prometida? Você já chegou a pensar por que Jesus foi à casa de Zaqueu, comeu com ele? Zaqueu era um cobrador de impostos. Todas essas pessoas, se nós olharmos para o exterior, elas não tinham valor. Mas Jesus viu o coração delas. E Jesus, ele vê o coração de todos nós, queridos. Há uma citação que eu acho muito linda do livro Eventos Finais. E essa citação, ela diz assim: durante o dia, olhamos para o céu e não vemos estrelas. Elas estão ali, ligadas ao firmamento, mas os olhos não as percebem. Entretanto, à noite, contemplamos seu brilho genuíno.
Olha só que citação linda, né? O que está querendo dizer nesse texto? Muitas vezes a gente olha para o céu e não vê as estrelas, mas elas estão lá. E assim é também com as pessoas que são difíceis, talvez, aos nossos olhos. Em algum momento, queridos, o brilho dessas pessoas será nítido para nós. Muitas vezes nós deixamos de pregar o evangelho, de trazer, às vezes, uma conversa que vai ser boa para a pessoa, um aconselhamento, porque nós estamos olhando somente para o exterior. E aí a gente deixa de acreditar que o evangelho tem poder de mudar a vida dessa pessoa. Então nós não nos aproximamos delas. O que seria dos presos, dos corruptos, dos ladrões, de tantas outras pessoas que aos nossos olhos não tem jeito se Jesus as enxergasse como nós as enxergamos? Com certeza elas já estariam condenadas, não é mesmo, queridos? O interessante é que nós podemos passar a vida toda dentro da igreja, orando a Deus, jejuando, e mesmo assim não estar salvas. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Olharmos somente para a aparência pode ser muito ruim para nós. E pode ser um impedimento para pregarmos o Evangelho. Com os exemplos que nós vemos aqui hoje, de Zaqueu, de Paulo, de Raabe, nós aprendemos que devemos olhar para dentro das pessoas e não somente para aquilo que nós conseguimos enxergar. E nós precisamos pedir a Deus que tire de nós esse preconceito, coisas que muitas vezes nos impedem de nos aproximarmos das pessoas para levar a elas a palavra de Deus que tem o poder de transformação. E aí, no mundo de hoje, quem nós seremos? Natanael ou Felipe? Que Deus te abençoe.